Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Mês de dezembro, período que a gente sempre faz uma avaliação no campo da política, nas relações, olha para trás e vê o que acertou, o que errou, olha para os governos, tanto em nível municipal, estadual e federal, e faz sempre aquela avaliação. O que foi feito, o que poderia ter sido feito, o que foi feito de errado e o que é que a gente, enquanto cidadão, cidadã, que a gente pode fazer para melhorar. E assim, no nosso programa de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre políticas públicas, sobre as populações negras, indígenas e aquelas pessoas que sempre sofrem com algumas ações de governos que não beneficiam essas populações carentes. E é esse papo que nós vamos ter hoje sobre desmonte de políticas públicas, principalmente as políticas públicas voltadas para as populações carentes. No programa de hoje, nós iremos conversar com Rayane Andrade e Tobias Queiroz. Não sai daí. Um minutinho, estaremos de volta. No programa de hoje, nós temos dois convidados, uma convidada e um convidado. Tobias Queiroz e Rayane Andrade. Nós iremos bater um papo sobre o desmonte das políticas públicas voltadas para as populações negra e indígena no governo Bolsonaro e as expectativas em torno dos projetos para essas comunidades tradicionais do governo Lula-Alckmin. Tobias é professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, doutor em comunicação, através do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e foi pesquisador visitante bolsista CAPES na Universidade do Porto. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em estética, atuando principalmente nos temas como música, mídia, cultura urbana e racialidades. Rayane Andrade é advogada, professora, militante dos movimentos sociais e coordena o setorial de direitos humanos do PT. Eu primeiro quero agradecer, dar as boas-vindas à nossa convidada e nosso convidado. Rayane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse papo. Seja bem-vinda. Tobias, muito obrigado mais uma vez por compartilhar desse espaço conosco. Você já tem uma cadeira cativa aqui, né? E eu sei que suas posições engrandecem o nosso trabalho. Eu quero começar fazendo a primeira questão e eu quero que comece por Rayane. O governo Bolsonaro desmontou as políticas públicas criadas em governos anteriores, em especial aquelas voltadas para as comunidades tradicionais, seja a comunidade indígena ou quilombola. Em nome de que ou de quem essas políticas foram desmontadas? Bom dia, Lemuel. Bom dia, professor Tobias. Eu estou muito honrada e muito feliz de estar participando dessa atividade com vocês hoje. Quero saudar todo mundo que vai acompanhar e que está acompanhando esse nosso programa. Olha, essa pergunta, Lemuel, para respondê-la, o que está por trás e o que significa esse desmonte, a gente tem que entender qual é o perfil do Estado brasileiro. O que Bolsonaro faz em relação às comunidades quilombolas, indígenas, originárias, é o que o Estado brasileiro sempre fez em relação a essas mesmas pessoas. Afinal de contas, a gente está falando de um país que conviveu mais tempo com a escravidão do que com as instituições republicanas. Veja, não estou falando nem de democracia, porque aí já é um outro debate, mas com a ideia de
instituição republicana, a gente não tem tanta intimidade quanto com as ideias, força que mobilizam as classes dominantes desse país, que se organizam em um sistema de capitalismo dependente que é muito marcado pelo racismo e pelo patriarcado. Então, quando a gente chega hoje, os dados da transição apontam que para as políticas relacionadas à questão da igualdade racial, por exemplo, não existe um centavo de recurso destinado na lei orçamentária que, vejam, o ano de 2023, o governo do presidente Lula, que foi diplomado ontem, vai trabalhar com o orçamento que foi aprovado pelo Bolsonaro. Hoje, inclusive, vai ser votado em segundo turno a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, que prevê, que busca prever orçamento para que a gente consiga minimamente enfrentar esses desmandos. Ou seja, a gente vai enfrentar um contexto muito duro, uma herança muito perversa deixada por esse governo. Bolsonaro foi responsável por tornar a vida da população e da classe trabalhadora, em especial a classe trabalhadora negra, as mulheres, a população LGBT, enfim, os oprimidos e oprimidas, ainda mais difícil. A gente enfrenta um país que tem mais de 30 milhões de pessoas que passam fome, que os serviços socioassistenciais só têm como funcionar nesse ano por mais uma semana. Então, a gente está vivendo um contexto muito dramático. Então, a resposta que tu me provoca com essa pergunta é a seguinte: Bolsonaro é o representante dessa elite. Né? Gessé de Souza cunha aquela expressão, né? Elite do atraso, mas na verdade é a elite do presente, porque ela nunca deixou de estar presente na condução da política do nosso país e que precisa ser enfrentada. Então, Bolsonaro não é um raio em céu azul, né? Ele é a continuidade desse projeto perverso que nós, a classe trabalhadora organizada, tentou fazer frente. E quando a gente estava começando a fazer, ainda que a passos muito módicos, algum tipo de transformação, fomos golpeadas, tivemos a nossa principal liderança presa e, com a força popular, retomamos a cadeira da presidência, né? E mesmo assim, esse processo não vai ser pacífico. Então, eu acho que vai bem por aí, sabe, Lemuel? Tobias, sua opinião na mesma questão. Tá ótimo. Obrigado, Lemuel, mais uma vez pelo convite. É um prazer imenso dividir o espaço contigo e também com o Rayane, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Sua luta, a sua capacidade intelectual e as suas contribuições para a sociedade norte-rio-grandense. Eu penso, eu vou na mesma linha de Rayane, só que eu só faço acrescentar acho que uma palavra a mais nesse sentido. Se a gente retroagir um pouco num trabalho político do atual presidente da República, o Bolsonaro, a gente vai localizar lá atrás que ele votou a favor da esterilização das mulheres negras de maneira compulsória. E isso há alguns anos, né? Um período ainda finalzinho da ditadura. Se a gente observar as ações dele também enquanto presidente, algumas pessoas podem chegar a dizer que ele é incompetente, que ele é um louco, mas eu coloco tudo isso em um pacote só. Eu acho que isso é um projeto, e é um projeto que a gente tem que destacar bem. É um projeto identitário branco, em que tem na sua principal gênese, na sua principal característica, colocar em voga a perspectiva do homem branco e do poder das elites. Então, ele não é louco nesse sentido, ele não é inconsequente, ele sabe o que está fazendo, é um projeto identitário de diminuição das populações negras e tudo aquilo que forneça à sociedade um modo de habitar o mundo e uma forma de você propor novas formas de socialização distintas, ele quer destruir. Então, por essa perspectiva, comunidades quilombolas que têm uma organização extremamente socializada e coletiva. A universidade são os espaços de debate e de conexão. Você tem ataques também ao movimento feminista, porque são movimentos também que buscam a coletividade e a força das mulheres. Então, tudo aquilo que esteja ligado ao coletivo,
que esteja ligada a novas formas de habitar o mundo e de você fazer frente ao capitalismo perverso, é a pauta identitária da branquitude e a pauta identitária de Bolsonaro. Então, ele atacar a Fundação Palmares, atacar o projeto, deixa eu me lembrar o nome, Brasil Lombola, ou então o Plano da Juventude Viva, ou então qualquer outra ação, inclusive das cotas, faz parte desse projeto identitário branco dele. Lemuel, a gente não te O áudio. ouve. Teu microfone está Bom, antes de fechado. irmos para a nossa segunda pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, assistam outros programas da nossa grade e outras entrevistas do nosso programa História Atual. Compartilhe também nos seus grupos, o grupo de amigos, o grupo de trabalho, o grupo da família. E isso faz com que o nosso trabalho cresça e se fortaleça, e também fortaleça a mídia alternativa. Desde já eu agradeço a sua participação. Francisco Luciano Simplício, comunidade do Pega, Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Genivaldo Santos, Sergipe, vítima de alguns membros da PRF. Moser Kabagambe, imigrante congolês, Rio de Janeiro. Isso sem falar das milhares de vítimas das forças de segurança em ações em favelas e comunidades. Esse é o Brasil de hoje, ou sempre existiu isso, tendo apenas piorado no governo Bolsonaro? Tobias, você começa. Manuel, a priori, eu acredito que a nossa polícia ela já nasceu com um papel, não um papel cidadão. A polícia brasileira ela nasceu com eu acho que você é historiador, você tem um estofo mais, mais, mais bem forte do que o meu para você fazer uma releitura do surgimento da nossa polícia, que é uma polícia patrimonialista, uma polícia que está mais conectada a bens patrimoniais do que com a vida do ser humano. Então, aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, a gente ver uma imensa mobilização das forças policiais do Estado para evitar uma quebra de uma vidraça de um banco do que propriamente proteger vida de cidadão e cidadãs que estão debaixo de uma ponte, por exemplo, sem direito à moradia. E esses casos que você citou não são casos isolados, vale salientar. Talvez esses casos tenham vindo a nós por força das redes sociais e porque tinha alguém que estava com o celular que podia filmar, mas esses casos sempre eles existiram, então não há. Eu até reforço muito o slogan da Coalizão Negra por Direitos, que não há a gente não pode pensar democracia enquanto houver racismo, porque essa democracia ela é para quem? Né? Quem tem o direito de usufruir dessa democracia? Como é que você pode dizer que vive numa democracia se você tem medo de ir à esquina comprar pão? Como é que você vive numa democracia se você não pode levar sua filha numa festa de aniversário que você pode levar 80 tiros das forças do Estado, do aparato do Estado? Então, a gente pensar uma democracia, a gente pensar um governo, pensar política, não tem como dissociar da segurança pública. E segurança pública no Brasil, ela está conectada a elementos raciais, logicamente, e esses raciais eles estão conectados também à geopolítica. Então, essas pessoas negras, elas têm um território e esse território, o Estado tem o aval de fazer o que ele bem entender naqueles territórios. Balas perdidas são encontradas em corpos negros, nunca são encontradas em corpos brancos. Por quê? Essa lógica da geopolítica faz com que a polícia se sinta à vontade de entrar em determinados espaços e atirar a esmo em qualquer lugar desse. Então, a gente tem que repensar as nossas forças policiais, refundá-las e buscar uma outra perspectiva. E isso que eu estou falando é quase uma maneira utópica, eu sei disso, porque se a gente pegar, por exemplo, a polícia do Estado de São Paulo, ela é bastante
autossuficiente. Ela praticamente ela não escuta, ela não tem uma ligação de hierarquia com o governo do Estado. É uma força policial baseada também no aparato dos bandeirantes, que são assassinos que nós tínhamos na época da nossa colonização. E os corpos que são atingidos pelas forças policiais são sempre corpos brancos. Eu até brinco, muitas vezes eu tenho medo, eu fico tenso em passar perto de policial e me sinto super à vontade em andar em lugares tidos como, entre aspas, perigoso, por conta da minha condição de homem negro, autoafirmativo, que também se incomoda mais ainda, e, de certa forma, com trânsito de classe social, porque eu não sou um negro pobre, eu sou um negro que está dentro de uma lógica que se pode chamar de burguesia, pelo menos elite financeira, não de rico, mas uma elite confortável. E quando eu passo em determinados espaços em que me deparo com a polícia, eu tenho a sensação que eu posso ser um daquele que levou 80 tiros. Então a gente tem que repensar muito isso. Rayane, com você. Estava aqui vibrando, né? Porque isso que Tobias fala é muito preciso. É muito preciso. Lemuel, a sua lista de nomes, eu poderia acrescentar Gabriel, eu poderia acrescentar Flávia Carvalho. Inclusive, aproveito esse espaço aqui para convidar todo mundo que estiver assistindo esse programa. A sexta-feira, dia 16, a gente vai fazer um ato, uma manifestação pública em frente ao condomínio, onde essa mulher negra foi brutalmente espancada por suas vizinhas, porque não queriam que ela estivesse naquele condomínio, porque ela não deveria estar lá. A partir, né, do final da tarde, a gente vai se reunir em frente ao condomínio 4 Estações, aqui na capital do estado, em Natal. Então, fica aqui o chamado para a gente participar da ação, porque, como diria Angela Davis, não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista. E ser antirracista é estar em movimento, é estar atento e participar desse tipo de atividade é uma das ações que a gente pode fazer. Sobre isso que Tobias trouxe, né, o caso de Leonardo Simplício, inclusive, a gente acompanhou de maneira mais aproximada, enquanto assessoria do mandato da deputada Natália Bonavides. Esses perfis, né, de agressões, de violências, não são quaisquer agressões, não são quaisquer violências. São violências também simbólicas. Por que é que Leonardo Simplício é amarrado em praça pública? Por que é que Genivaldo é preso em uma câmara de gás improvisada? Por que é que Moisés é espancado em praça pública à luz do sol? É porque nós fomos habituados a conviver com a tortura e com o suplício da carne negra. Isso não nos choca. O que nos choca é uma mulher negra morando em um condomínio de classe média. A brutalização desses corpos, como aconteceu em Alcaçuz, aqui no nosso estado, faz parte da tradição assassina do Estado brasileiro, que é uma tradição assassina racista e patriarcal. Como a gente está aqui entre historiadores, também vou dar uma mordiscada. Enquanto direito penal, né, eu tive a sorte ou o azar de lecionar essa disciplina algumas vezes. Se a gente vai tentar entender como o direito penal é apresentado para o Brasil, ele entra aqui através das ordenações, uma delas que é sinônimo dentro do campo de direito penal como algo muito severo, né, que são as ordenações filipinas. A gente fala, inclusive, em filipismo. E a forma de aplicar a pena mudava conforme o freguês. Se fosse uma mulher, a pena seria aplicada de uma forma. Se fosse uma pessoa escravizada, seria aplicada de outra. Se fosse um homem branco e a depender de sua patente, não seria aplicado. Então, a nossa lógica de pensar o direito penal e a sua execução no Brasil sempre foi construída de acordo com quem eu estava articulando, com quem eu estava falando, com quem cometeu o suposto crime.
E isso é muito importante porque o desdobramento desse funcionamento, o desdobramento dessa lógica, nos alcança a forma pela qual as polícias se mobilizam, se organizam, se sustentam, se multiplicam. Vejam, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tentou construir uma alternativa a isso, que eram as guardas civis, que vinham com a ideia de aproximação, de uma guarda desarmada, de uma guarda que tinha um controle social mais amplo. E ao longo desse período, que nós vemos é que essa guarda municipal, que nasceu com essa perspectiva de tentar construir uma outra lógica de segurança pública, foi capturada pelo padrão. Ou seja, hoje a gente vê as guardas municipais armadas até os dentes, se comportando como se fossem milícias vinculadas ao municipalismo. E a gente tem que estar muito atenta, porque esse processo de transformação das forças de repressão em forças auxiliares do próprio crime organizado, em forças auxiliares do pensamento conservador, são elementos que precisam ser, e eu acho que isso é o maior desafio do nosso governo, na pauta da questão racial, precisam ser parados. Eu concordo com o Tobias, né? De que é difícil, de que em alguns momentos pode chegar a ser utópico, mas se nós não enfrentarmos esse problema, a gente não vai dar nenhuma resposta à população negra satisfativa. É disso que se trata. Então, é necessário que a gente faça um debate real, franco, não só sobre as polícias, mas também sobre o sistema de justiça, que é igualmente perverso. Veja, é muito fácil também colocar a culpa, a atribuição para quem está na ponta, para o trabalhador da segurança pública, que passa no concurso, que às vezes é o arrimo da família, que é quem consegue e estava nas camadas mais populares, e é quem consegue, através do concurso, ter algum tipo de segurança pessoal para a família, enfim, quando a gente não está criticando, não está colocando o dedo na ferida, que é a construção da instituição Polícia Militar. Porque se esses sujeitos vão para a rua torturar, é porque dentro dos quartéis eles também são torturados. Não faz sentido, Lemuel, nós termos uma polícia militarizada no Brasil de 2022. A quem serve essa polícia? Não é os trabalhadores da segurança pública, porque não podem se organizar, não pode ter sindicato, não pode se sublevar contra as ordens assumidamente ilegais. Não serve à classe trabalhadora, que tem da Polícia Militar um dos seus algozes, essa é a verdade, é necessário ser dito isso, e não serve ao poder popular e à democracia, porque, como você muito bem pontuou, essas instituições não estão sob controle do Estado. Aliás, não estão sob os controles de quem a classe trabalhadora escolhe para dirigir o Estado, porque sob o controle do Estado sempre estiveram. Então, eu acho que isso é muito importante. Para fechar, tem algo que me chama a atenção, que é o seguinte: no caso de Flávio, que nos choca, a polícia é chamada, as pessoas que cometeram o crime são apontadas, existem câmeras, é um crime de racismo, mas elas não são advertidas. Simplesmente a guarnição policial vai para lá e volta de mãos vazias. E a Polícia Civil fica sem entender o que aconteceu. Então, basta a gente lembrar de outros tantos episódios que se repetem no nosso país, que repetiram na época da pandemia. Essa coisa que o Tobias fala, né, da supremacia branca, essa capa de proteção que é mais efetiva do que muito colete à prova de bala, precisa ser despida. E eu acho que a gente começa fazendo esse movimento, fazendo um diálogo muito aberto sobre outra coisa, que eu acho que é fundamental, e que sem isso a gente não vai também conseguir avançar. Nós precisamos falar sobre a política de drogas. Se a gente continuar prendendo pessoas, matando pessoas, assassinando pessoas por conta dessa política racista de drogas, a gente também não vai para canto nenhum. Então, eu acho que todas essas violências explicitam
como o racismo organiza a nossa vida e como a gente precisa enfrentar isso agora. Diante do cenário atual de violência contra as populações indígenas e negras, o que esperar do próximo governo? A possível criação de secretarias ou ministérios com o intuito de ocupar espaços resolveria o problema? Já que sempre estivemos diante de um racismo estrutural na sociedade brasileira? Rayane começa, né? Já vou dizer logo de maneira explícita, não resolve. Não vai resolver. Olha, as nossas questões estruturais não podem ser resolvidas por um governo. Porque um governo, por mais progressista que seja, né, faz parte do Estado. Esse Estado brasileiro que é racista, que é patriarcal, que é patrimonialista, que é capitalista, que concentra terra e tudo mais. Para mudar a trajetória do Brasil, nós precisaríamos de uma revolução. É disso que se trata. Mas a revolução não está na esquina, né, Samuel? Infelizmente, ela não se apresenta de maneira tão explícita nas nossas portas. E por isso que essa estratégia de ocupar os governos, ela é importante. Veja, eu vou falar rapidamente sobre essa questão da eleição do Lula, até porque ontem ele foi diplomado e ontem a gente teve uma prova de como vai ser a oposição ao governo do presidente daqui para frente. Essa eleição de Lula, ela foi muito importante porque foi uma resposta especialmente dada pela classe trabalhadora mais empobrecida, especialmente pelas mulheres, pela população negra e indígena, todos esses grupos que você mencionou. Porque foram essas pessoas as que definiram a eleição e que nos deram uma chance de tentar enfrentar todo esse desmantelo que o governo Bolsonaro nos deixou de herança. A questão é, não basta apenas reconhecer esse fato. A resposta que a gente precisa dar para essas pessoas, Emanuel, tem que ser urgente, rápida. As pessoas precisam ter comida no prato, precisam ter emprego, precisam ter segurança de um teto sobre as suas cabeças. E isso tem que ser feito de maneira imediata e é um grande desafio que a gente vai ter que enfrentar. Porque parcela da classe trabalhadora muito significativa foi capturada para os ideais da extrema-direita, que são ideais racistas. O bolsonarismo, na minha opinião, humilde opinião, eu vejo ele como um fenômeno dividido em 4 pernas. Ele é um fenômeno que tem um componente racista, ele é um fenômeno que tem um componente patriarcal, neoliberal, e que alcançou as classes trabalhadoras através de um fundamentalismo religioso muito presente nas comunidades. Então, eu acho que esses 4 componentes respondem o que significa o bolsonarismo. E, diante disso, né, a gente tem um desafio imenso, que é, através desse governo, dessa chance que nós recebemos, tentar reduzir danos. Então, o governo Lula vai ser um governo de redução de danos. Mas não pode parar aí. Porque, nesse caso da transição, a gente já observou, e veja, essa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula foi a maior da história. A gente não teve muitas transições, né? E essa transição está organizada em 31 grupos temáticos. Infelizmente, não tem o número de pessoas negras, de pessoas nordestinas, de mulheres, de indígenas que nós queríamos. Tem muita gente que fala, mas tem mais gente do que tinha no governo Bolsonaro. Tá, e o governo Bolsonaro vai ser a nossa métrica? Eu acho isso inadmissível. Então, tem muito abaixo. Porque se foram essas pessoas que nos deram a vitória, são essas pessoas que a gente precisa ouvir. Isso é uma primeira crítica. A segunda questão é que nós estamos enfrentando também um processo de instabilidade na região. Cristina Kirchner está enfrentando agora um processo de lawfare duríssimo. No Chile, nós perdemos a Constituinte, que foi um processo popular muito importante. Pedro Castilho está preso lá no Peru. Então, ontem, Brasília irrompeu em chamas. Se nós estamos achando
que vai ser tranquilo, que agora que a gente depositou o voto da urna, é chegar em casa e deixar a Lula trabalhar e que vai dar tudo certo, não é disso que se trata. E são essas pessoas que você menciona que são as principais interessadas no que a gente vai fazer. Então, eu acho que o governo sozinho não responde. O que vai responder é a nossa mobilização permanente. Com luta, a gente consegue fazer muita coisa. Foi o que a própria, né, o UERJ demonstrou nesse período recente. E sem ela, a gente não vai conseguir ir muito longe. Ora, foram apenas 2 anos para que a oposição, para que a direita, para que a classe dominante brasileira se organizasse para tirar Dilma. Em quanto tempo eles não reorganizam suas forças para tirar Lula? Veja, não é um problema dos indivíduos, é uma questão política. Então, eu acho que tem algumas coisas muito emergenciais que a gente precisa fazer. Hoje é um dia desses. Né? Vai ser votado, como tinha falado anteriormente, a PEC do Bolsa Família, que é fundamental, porque nós somos contra o teto de gastos. Essa ideia de teto de gastos é uma ideia racista. Proíbe de investir onde a classe trabalhadora mais precisa. E a gente precisa derrubar esse teto. Contudo, o que acontece, Samuel, e aí eu já vou encerrando, é que o mesmo fenômeno que a gente tem com a eleição do companheiro do presidente Lula, que foi muito fundamental, nós não vimos repercussões no parlamento. Veja, é o partido de Bolsonaro que mais elege filiados, não só o PL, mas com os outros partidos de direita. Aqui no Estado, a mesma coisa se reproduz. Então, não serão tempos fáceis. E a gente precisa estar muito atento e forte para poder dar resposta a essas pessoas que nos salvaram. E essas pessoas são as mulheres, negras, indígenas. E do ponto de vista da transição, há apontado, né, inclusive pelo próprio presidente Lula, a criação de um ministério específico para cuidar da questão dos povos originários, que eu acho isso de uma grandeza e de uma necessidade de urgência imensa. Há a perspectiva de retorno do Ministério da Igualdade Racial, assim como de mulheres, e as demais pautas devem ficar sob o guarda-chuva, né, dos direitos humanos, que a gente não sabe ainda se será ministério, se vai ser secretaria especial. Então, esse é o desenho dado, existem alguns nomes ventilados. Para a questão da igualdade racial, existe um debate se vai ser o Douglas Belchior, que foi, né, um idealizador da Coalizão Negra por Direitos, ou a Nilma, que já foi ministra dessa pasta. Do ponto de vista do Ministério dos Povos Originários, ainda não tem nada desenhado, pelo menos não que eu saiba, e do ponto de vista dos direitos humanos ainda existe essa indefinição. Hoje, a transição apresenta seu relatório final lá no CCB, né, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, e a gente está aqui também aguardando, no decorrer do dia, as próximas nomeações. Mas é isso. Tobias, com você, amigo. Fazer um breve comentário, Lemuel, mas eu acho que eu vou levantar 2 pontos. Um ligado à questão temporal, né? O primeiro, a Rayane já falou, é preciso assim, agir de imediato para a gente reduzir danos e diminuir a quantidade de pessoas que estão em vulnerabilidade, em questão de segurança alimentar e outros problemas, mazelas sociais. Isso aí tem que ser feito para logo. Quando você pergunta assim, a gente vai resolver, não tem como resolver a questão dos problemas raciais no Brasil, porque ela estrutura as nossas relações e ela é estruturante. Então, isso significa que até eu, que sou um homem negro que trabalha para combater o racismo, às vezes eu repito a lógica racista por estar imerso dentro de uma estrutura social racista. Então, o que dirá de uma pessoa branca que nunca se predispôs a pensar nisso, né? Por mais, entre aspas, bem-intencionada que seja. Então, e a gente tem que lembrar outra coisa. A violência racial no Brasil, ela durou, como política de Estado, quase 400 anos. Quase 400 anos. Então, ela moldou nossa forma de pensar, nossa forma de agir, as nossas subjetividades, elas são contaminadas e preenchidas totalmente por uma perspectiva branca em que não visualiza pessoas negras, nem outros grupos minoritários, indígenas, capacitistas, e pessoas que não se enquadram dentro de padrões de belezas publicitários.
Então, isso tudo é uma lógica da branquitude que nos atravessa. E esse é o outro ponto que eu ia falar. Se o primeiro tem que ser feito de imediato para combater a fome, a questão da moradia e a insegurança alimentar, por outro lado, a gente tem que pensar da mesma forma como pensam as pessoas negras, que é da filosofia africana, que a gente não fazer somente para a gente, né? A gente deixar algo para as próximas gerações. Então, eu sou professor da UERN e trabalho a favor da implementação e do ajuste correto das cotas raciais da universidade. A priori, isso não vai me beneficiar, mas eu sei que meu trabalho político ele tem um papel fundamental para as próximas gerações. Então, o que esse governo pretende fazer, que eu acredito que ele está com essa boa intenção, é reativar esses espaços institucionais que foram depreciados, depredados pelo desgoverno do Bolsonaro e deixar um pouco da sua contribuição. Até eu assisti uma aula dos Racionais na Unicamp que está disponível no YouTube. E ao final ele falou: nós estamos aqui, não é por protagonismo, é contribuição. Então a perspectiva negra é mais ou menos por aí. Não é o protagonismo de Tobias, nem o protagonismo de Rayane. São contribuições que nós, que somos conectados pela afrodiáspora, pensamos para as próximas gerações. Então o governo Lula, eu acredito que ele está com essa boa intenção. Também eu vejo que vale salientar, tem uma participação efetiva de Janja nesse processo. A companheira de Lula, ela atualizou alguns debates que, logicamente, Lula tem acessibilidade, mas ele é um homem branco de 77 anos, formado numa outra escola sindical, extremamente masculinizada, e eu acredito que ela começou a tensionar alguns posicionamentos políticos dele, inclusive do ponto de vista de gênero e também do ponto de vista racial. Que eu diga que nós percebemos isso na entrevista que ela deu ao Fantástico, na primeira entrevista. Então eu vejo com bastante expectativa positiva nesse sentido, mas nada vai ser resolvido. Vai ser apenas uma contribuição pontual para as próximas gerações. Estamos caminhando para encerrar o nosso papo agradabilíssimo com Tobias e Rayane. E antes de irmos para a última pergunta, eu quero pedir mais uma vez a você se inscrever no canal, para compartilhar a nossa programação e fortalecer o nosso trabalho. No cenário de violência e preconceito, a mulher, seja negra, indígena ou operária, é sempre a maior vítima. Sair do discurso para a prática é o grande desafio para a sociedade brasileira para avançar na pauta contra a violência e o preconceito. Como vocês acham que essa questão, que inclusive já foi comentado um pouco aí sobre Rayane e Tobias, como vocês acham que essa questão está sendo conduzida e quais as expectativas para o novo governo? Tobias, né? Pronto, tinha esquecido de abrir o microfone. As expectativas são as seguintes: eu acho que são dois movimentos. Um primeiro, Rayane já apontou, que é uma política realmente de redução de danos. A gente vai ter que trabalhar muito para tentar desintoxicar determinados espaços que foram completamente contaminados com a política identitária branca, como por exemplo, a Fundação Palmares, mas também tem outros elementos que precisam ser trabalhados. Entre esses elementos, eu vou apontar alguns, mas todos eles, toda vez que eu falar, é importante a gente pensar o seguinte, que a questão negra, racial, ela não deve, nem pode, nem tem que ficar em espaços guetificados. Então, não adianta a gente criar, por exemplo, na universidade, né, eu falo da UERN, um espaço de uma diretoria de ação afirmativa e coloca um professor negro para ficar lá, enquanto as outras 15 reitorias, sei lá o quê, só tem pessoas brancas. A mesma coisa, a mesma leitura a gente tem que fazer também para o governo federal. Então, além dos programas que devem ser retomados e desintoxicados e descontaminados do último governo, que eu já estou dizendo que já acabou, esse governo que já acabou, a gente precisa ocupar esses outros espaços. Então, por exemplo, o Comitê
técnico de saúde da população negra, que é um espaço específico de assessoramento ao Ministério da Saúde em prol da saúde da população negra. Ele deve ser reativado, porque ele foi praticamente extinto. O programa Brasil Quilombola, ele existe, pelo menos na teoria, mas ele foi completamente depenado. Então precisa se retomar também. O Plano Juventude Viva, que esse aqui eu faço a menção especial, ele foi criado em 2012, no governo da Dilma Rousseff, e ele tem um objetivo muito importante para a sociedade brasileira, para o Brasil enquanto nação, que é evitar a violência contra jovens negros. Porque vamos pensar juntos, né? Nós colocamos cotas raciais nas universidades, nas instituições públicas, e vamos criar um cenário hipotético, mas que eu espero que ele se consolide no futuro, de que mais pessoas negras ocupem mais espaços de mando. Mas se a gente não resolver a violência contra jovens negros, a nossa luta praticamente vai ser em vão. Porque, estrategicamente, mata-se no Brasil a população negra jovem. E ela tem dois elementos importantes aí. Eu acho que o primeiro tem a questão da energia da juventude, que é uma força motora, inclusive, para mudança da estrutura da sociedade, e também tem a questão da libidinal da juventude, que também está com força, energia e hormônios para ter filhos, reproduzir, né, enfim, aumentar a população negra. Essa violência contra jovens negros, ela atua nessa frente de apagamento dessa força libidinal dos jovens negros e, ao mesmo tempo, ela serve como agente inibidor de controle dos corpos, onde ela trabalha pelo medo. Quando eu disse nos outros blocos que eu tinha receio de passar perto de uma polícia, eu que sou um cara que transito em determinados espaços da sociedade que a população negra não transita, eu que tenho um determinado acesso a apoio jurídico e outras coisas, tem um medo, o que dirá de alguém que não tem um mínimo disso. Então, são planos que a gente tem que pensar, segurança pública, guerras às drogas, tudo isso passa com a violência contra os jovens e o genocídio da população negra no Brasil. E, por último, a gente não sabe, né, a Rayane falou agora, o Ministério da Igualdade Racial está indefinido, não sabe se ele vai ser criado ou não. Mas eu acho assim, independentemente que ele seja criado ou não, eu defenderia que o seguinte, que todos os espaços do governo têm que ter estrutura pública voltada para a população negra. Tem que ter na fazenda, tem que ter na educação, tem que ter na saúde, tem que ter em todos os espaços, secretarias, diretorias ou coordenação, porque se não for assim, a gente vai repetir a lógica estruturante que eu falei anteriormente. A gente continua a repetir os mesmos erros e ações de exclusão e de violência. E, por fim, que eu já falei rapidamente, que é da Fundação Palmares, eu acredito que ela vai passar, ela não vai ter muita contribuição nos próximos anos, porque o dano que ocorreu com ela foi de um desmonte de uma violência gigantesca. Eu acho que a gente vai passar os próximos 3, 4 anos tentando recompor a Fundação Palmares, descontaminá-la da ação radioativa do seu então presidente, para a gente buscar outros espaços. Acredito, torço muito para que esse processo de desintoxicar esse espaço seja também atrelado a ações efetivas. E, por último, a lei de cotas, né? Ela era para ter sido votada nesse ano, não vai ser, foi adiada para o ano que vem, e ela prevê uma reavaliação a cada 10 anos. Na minha perspectiva, ela devia ser de 30 anos. Em 10 anos você não muda muitas gerações. Agora que a gente está começando a perceber alguns movimentos da universidade, mas essas pessoas que estão dentro da universidade ainda não chegaram concretamente fora da sociedade para ter um impacto mais preciso. Então, acredito que esse é um outro ponto que a gente tem que trabalhar firmemente para defender de todas as formas, para dar acessibilidade à população negra também. Enfim, eu acho que eu falei demais, mas se eu fosse conversar com alguém assim da política, eu colocaria esses pontos, porque se a gente não trabalhar esses pontos de não gratificação e dar oportunidade para a pessoa negra, porque se você ficar somente voltado o mundo para o seu umbigo, a gente não cresce, né? Não há um crescimento de igualdade de gênero, de raça,
se não for abrir mão de determinados privilégios, né? Abrir mão e também você se localizar e se você reconhecer também. Não, a gente tem que abrir espaço para uma outra pessoa, para outras vozes, e não ficar o mundo girando em torno do seu umbigo, né? É um pensamento coletivo e menos individualista, portanto, um pensamento mais negro, mais indígena e menos branco. Rayane, com você, amiga. Então, Tobias deixa muito mais fácil, né? Porque ele já organiza tudo. Mas acho que sobre essas questões, Lemuel, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né? A primeira, semana passada e essa semana deve retornar a pauta da Comissão da Mulher, lá na Câmara, a aprovação do Estatuto do Nascituro, que o movimento feminista, e eu inclusive me incluo nessa abordagem, lê o Estatuto do Nascituro como o Estatuto do Estuprador. E é um estatuto que tem sido defendido por unhas e dentes pela base conservadora do bolsonarismo. E é muito triste, porque é uma lei muito, muito, muito perversa, que vai fazer a gente retroagir a pactos sobre essa pauta que existiam na década de 40. Veja, se o Estatuto do Nascituro for aprovado, as mulheres que sofreram violência não poderão ter a escolha legal de interromper ou não a gravidez, que é uma das hipóteses que é permitida legalmente no Brasil. Se a gravidez impuser riscos à pessoa que gesta ou à mulher, também não vai poder mais ser interrompida. E as pesquisas que fazem fertilização in vitro, que trabalham com células tronco e a própria fertilização in vitro vai ser interrompida, não vai poder mais ser praticada no Brasil se essa legislação for aprovada. E esse exemplo, para mim, mostra muito do que foi a dinâmica que organizou e que organiza a direita conservadora, em especial o bolsonarismo, nesse momento mais recente do Brasil, que usa a pauta moral como um escudo, né? É a pauta moral que mobiliza e que faz com que esses setores se enraizem nas camadas populares. Porque o Brasil e a população brasileira foi construída de maneira conservadora, patriarcal, racista, tudo isso que a gente está falando. Não é só força retórica do recurso, do discurso, é exatamente como as coisas são. Então, essa pauta moral, na verdade, é uma pauta contra as mulheres, é uma pauta contra a população LGBT. Eu sou uma pessoa bissexual, né? Então, quando a gente é colocada em um espaço de que ameaçamos a família, de que a família tradicional brasileira está sob ameaça, é, na verdade, uma verdade e uma mentira. É uma verdade porque essa família tradicional tem que acabar. Porque é a família tradicional que estupra as meninas e mulheres nesse país a cada 8 minutos. E a maior parte desses crimes contra a dignidade sexual acontecem dentro da casa. Então, é contra essa família tradicional que realmente a gente se coloca. É contra essa família tradicional que silencia as mulheres, que nega a diversidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma verdade, porque nós defendemos a família também. Nós defendemos todas as famílias. Nós defendemos o direito à adoção pelas pessoas homoafetivas, algo que foi conquistado recentemente no SUS, que é a possibilidade de casais homoafetivos poderem acessar os métodos de fertilização in vitro para terem filhos. Veja, então, eu acho que eles mobilizam com muita habilidade essas questões e tentam galvanizar esse conservadorismo que é refletido, né, na classe trabalhadora, porque, veja, a classe dominante só é dominante porque as ideias dominantes, né, estão presentes na classe trabalhadora, é assim que é. A própria Simone de Beauvoir vai falar que, em momentos de crise, são os direitos das mulheres os primeiros a serem questionados. Ora, a gente tinha conquistado um avanço muito importante, ainda que necessário fazer suas modulações, com a Lei Maria da Penha, que não era uma lei apenas de caráter punitivista, mas que também previa a implementação de determinadas políticas
que pudessem amparar as mulheres. E aqui no estado, só para dar um exemplo, é só com o governo Fátima que a gente tem o estabelecimento do primeiro equipamento que acompanha as mulheres em situação de violência a nível estadual. O primeiro, o único, em um contexto que o governo Bolsonaro foi o que menos aplicou recursos no combate ao enfrentamento à violência praticada contra as mulheres. E que a gente tem uma ministra das mulheres, da família e dos direitos humanos que persegue uma criança de 10 anos de idade que foi sistematicamente estuprada pelo seu padrasto. A gente está falando desse governo, dessa perversidade com as mulheres. Com as mulheres, com a população LGBT. E se a gente voltar um pouco atrás, quando em 2018 nós enfrentávamos aquela campanha duríssima que levou a Haddad a ter uma votação extremamente expressiva, o que mostra que é a força do Partido dos Trabalhadores e da esquerda em geral, que consegue mobilizar o povo, ou seja, não está superado ainda o instrumento, e a gente recuou no debate, Limão. E esse é o nosso erro. Porque eles, os nossos inimigos, e é assim que tem que ser chamados, não recuam. Porque o que eles desejam é isso mesmo. Mulheres silenciadas, mulheres violentadas. Eles não querem que a juventude e que a população LGBT seja tratada como gente. Eles não querem que as pessoas, em especial as crianças, tenham acesso ao que o SEDECA, né, que é uma organização muito respeitada de criança e adolescente, fala de se autodefender em caso de violência sexual, porque quem comete essa violência é o cidadão que se vê representado no Bolsonaro. Porque nós temos o presidente da República que fala, sem constrangimento nenhum, que pintou o clima com a adolescente, né, Moel? Esse cidadão continua sentado na cadeira da presidência e não teve um procedimento de impeachment que fosse para frente. Porque a maioria que está lá na Câmara, a maioria que está lá no Senado, partilha dessa mesma posição de classe, de raça e de entendimento sobre o que é o patriarcado. Então, a gente tem uma tarefa muito grande pela frente para enfrentar tudo isso, e eu acho que passa por corrigirmos um dos erros que cometemos, que foi abrir mão de fazer o debate com as pessoas. Tem muita gente que gosta daquela frase, acho que Tobias já deve estar cansado de ouvir, do Nelson Mandela, que é: ninguém nasce odiando o outro em razão da cor, né? As pessoas são ensinadas, são construídas para isso. E isso se aplica, em grande medida, a todos os grandes debates ideológicos que a gente faz. Ou nós, governo, partido, movimentos sociais, universidade, levamos a sério as nossas tarefas, que é debater as ideias com as pessoas, as ideias que mobilizam o povo, ou nós vamos perder novamente. Porque estamos perdendo. Veja, aqui em Natal houve uma marcha das mulheres em defesa do golpe, agora, depois que perderam as eleições. A gente precisa aprender novamente a se comunicar com as pessoas. A gente precisa estar presente. E é necessário dividir tarefas pela vida das mulheres. Ora, no apagar das luzes, esse povo está tentando passar uma legislação tão perversa quanto essa, que é o Estatuto do Nascituro. Não deixou R$1 para a continuidade da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, que nós achávamos que era até um consenso com a direita. Mas não há consenso com quem não defende a vida e a vida da forma como nós queremos, de maneira plena, sem amarras, ou como falaria, né, Rosa Luxemburgo, para que a gente seja socialmente, revolucionariamente humano. Né? Esse povo está interessado em lucrar, está interessado em manter o agronegócio como Deus, está interessado em enfiar a goela abaixo uma lógica cristã exclusivista, está querendo colocar a violência como a forma de fazer política, porque foi isso que eles sempre fizeram, é isso que eles sempre estão dispostos a fazer. A questão agora está conosco. A bola agora é a nossa, e diferente da Copa do Mundo, a gente não pode perder nas oitavas de final. A gente tem que ganhar esse jogo e levar a taça para casa.
Estamos chegando ao final do nosso papo. Muito bom, esclarecedor, e é sempre bom a gente conversar com pessoas bem informadas e informadas. Eu passo agora para Rayane fazer as suas considerações finais. Bom, minha gente, conversei demais, né? Minha mãe disse que quando eu nasci bebi água de chocalho, mas é assim mesmo, é o mal. Lemuel deixou, não contou. Tobias também foi muito gentil. Mas só para dizer que eu acho que essas iniciativas aqui são muito importantes, Lemuel. Isso tudo que eu falei tem nesse programa, nesse espaço, uma repercussão. É preciso debater as ideias com as pessoas de maneira acessível, livre e informada. Então, reforço o pedido, companheiros, se inscrevam, compartilhem, coloquem nos grupos que estamos fazendo parte, porque nós vamos precisar de muita mobilização, há muita luta a ser feita ainda, mas, né, se é difícil enfrentar esses nossos inimigos, a gente também provou que eles podem ser derrotados. Ontem Lula se emocionou muito recebendo o diploma e eu me emocionei junto com ele, porque eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade, cursar direito, estou pertinho de chegar no doutorado. Eu até conversei com o Douglas aí, para ver se eu consigo chegar ao fim dessa etapa. Mas isso só foi possível porque um operário metalúrgico, imigrante, expulso, né, pela cerca, se tornou presidente da República. Foi essa pessoa sem diploma que me garantiu que eu pudesse ter a oportunidade de chegar até aqui, conversar com vocês, e isso por si é uma prova de que o impossível é possível ser feito, né? Graças à força da classe trabalhadora organizada. Então, queria também deixar aqui um convite para conhecer um pouco dessas ideias, assim como você lembrou, a gente tem um programa, que é um programa semanal, que se chama Antivírus, que está também presente nos podcasts e que vocês podem acessar pelo jornal Página 13. E lá estão todas as opiniões, os comentários sobre o que está acontecendo na transição, um pouco do que a gente pensa para o PT, para a classe trabalhadora e para o mundo. E agradecer mais uma vez o convite também da pessoa de Tobias, que me trouxe para cá. E é sempre bom, meu companheiro, estar aqui me reunindo e me enxergando em você. Muito obrigada por existir. Vamos embora, vamos para a luta. Tobias, com Eu você, tenho amigo. somente. Ok, Lemuel, obrigado, querido. Agradecer o espaço, agradecer a oportunidade e lembrar que esses espaços eles são construídos também para a gente fazer frente a essa construção midiática de uma voz hegemônica, né? Então a gente tem que parabenizar a iniciativa do professor Lemuel, que muitas vezes nós da academia somos, muitas vezes não, nós somos extremamente conservadores, distante da rede social, distante de um bocado de coisa, né? Então a gente fica sempre querendo botar os nossos pensamentos em artigos, mas a sociedade pede mais. Então iniciativas como essa ajudam também a gente compor uma outra teia de subjetividade, né? Então é uma contribuição maravilhosa para a sociedade. Eu parabenizo muito o Lemuel pelo espaço e vida longa ao seu projeto. E, por fim, como sempre, coloco ao dispor aqui para a gente quiser debater, conversar, falar de música e qualquer outra coisa. E agradecer também a partilha com a Rayane. Mais uma vez, estamos juntos, querida. Obrigado, Rayane, obrigado, Tobias, e obrigado a você que nos acompanha semanalmente. Nós temos outras entrevistas interessantes que você pode acompanhar e não podemos deixar de pedir a você para compartilhar a nossa programação. Lembrar você, inclusive a Tobias e a Rayane, que em 2023 o programa História Atual estará sendo editado em livro. Todas as entrevistas que nós realizamos, já vai para quase mais de 100 entrevistas, elas serão transformadas em livro. História Atual, volume 1, volume 2, onde cada entrevistado será autor também. Tobias será autor também. Rayane, esse programa, logo que for ao ar, ele será transcrito, tem uma equipe de alunos que estão trabalhando comigo, que também serão autores, e eles vão fazer a transcrição na íntegra e a impressão para a publicação a partir de fevereiro. É possível que esse programa já não saia em fevereiro, porque tem outros programas anteriores, né? Mas
será uma herança deixada aí, e essas obras elas serão distribuídas, né? Elas irão para cada autor, né? Vocês dois, você, Tobias, e você, Rayane, serão autores também, né? Porque o autor não pode ser apenas eu. Existe uma equipe que está trabalhando e vocês que estão sendo entrevistados. Então, a partir de fevereiro, acredito que mais tardar no início de março, nós teremos o primeiro volume do História Atual como livro, a íntegra das entrevistas, para que as pessoas também possam ter acesso a essas informações. Eu agradeço mais uma vez, um forte abraço a você que nos acompanha e até a próxima semana.